A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Estamos chegando com uma dose a mais de otimismo na expectativa de cada dia melhor para o nosso esporte, para o nosso futebol, que continua engatinhando aí, não está dando certo. Será que 2023 será o ano de Esporte Clube Passo Fundo, Esporte Clube Gaúcho, na divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul? É o que se espera. Estamos abrindo o programa de hoje, anunciando que teremos 2 entrevistados. Eles pertencem à direção do Esporte Clube Passo Fundo. Trata-se de Norberto Azambuja Ilha Filho, que é vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, e o já conhecido de todos nós aí, o Jorge Luca, ex-atleta, hoje diretor de futebol do Tricolor do Planalto. Dividindo a bancada, está conosco Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Tudo bem contigo? É um prazer estar aqui novamente nesse espaço, vestindo a camiseta do bem, como embaixador do bem, um apoio a esse belo trabalho do Vila Nova. Quando é causa social, não interessa de quem é a camiseta. Nós temos que vesti-la e incentivar, porque o futebol é um dos meios, né, um dos tipos de esporte que te abre caminhos no futuro, se você é um atleta competente e tem futuro. E só se tem isso se tiver um projeto igual a esse. Fora isso, olhando aquele gauchão fraco tecnicamente, horrível, dá vontade de chorar. Eu dormi no meio de 2 jogos, mas ao mesmo tempo fico indignado como é que o Passo Fundo não está no meio daquelas ruindades. Apesar que sempre vai ser ruindade. Entrar num ano e cair no outro, então vamos se estruturar, vamos ser um verdadeiro clube primeiro, como é a ideia da atual diretoria. Jorge Lucas e meu amigo Betinho, né? E Norberto Azambuja Ilha. Sejam bem-vindos. E aquele abraço, não é, seu Jorge? Bonito, uma camisa nova, hein? Fernandinho. Não tem nada a ver com novidade, não é lançamento. Não é? Eu não estou aqui com a camisa do Vila Nova. Devia, né? Porque ganhou uma. Se você deixar eu falar e terminar a minha expressão, tudo bem? Não precisa explicar. Eu fico preocupado que você já não é um repórter de todas as ocasiões. E não muito competente, é isso que você quer dizer? Não, competente sim, mas você passa a ser o repórter soneca. Porque na semana passada ele dormiu assistindo o selecionado brasileiro sub-20 no Sul-Americano. Agora dorme no jogo de Grêmio Internacional e da dupla Grenal. Aliás, a dupla Grenal já está definindo. Restam só 2 para o quadrangular final do Campeonato Gaúcho de Futebol. Isto se repete, a mesmice de todas as ocasiões e de todos os anos. Assuntos que nós vamos tratar depois do intervalo. Um momento só. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. São nossos entrevistados de hoje, Jorge Lucas, o filho do seu Milton Coser. Ele chega para trazer a sua saudação, juntamente com o vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, o Norberto Azambuja Ilha Filho. Começamos com a saudação pela ordem hierárquica. Norberto, é tudo com você. Boa tarde, amigos. Jorge, Dantas, Jorge. Estamos aí para falar um pouco sobre o Passo Fundo, sobre aquilo que o Dantas bem mencionou no início. Uma reestruturação que é necessário o clube fazer para quando a gente estiver sobre os olhos de vocês, a gente não causar a decepção que hoje a divisão da elite do Campeonato Gaúcho está causando. Muito bem. Jorge Lucas, agora a missão é fora das quatro linhas, não é? Você que foi um atleta perfeito aí durante muitos e muitos anos, abandonou a carreira, agora é um bem-sucedido empresário aqui e fora do estado também, não sei se continua fora do estado, tudo bem? Sim, tudo bem. Muito bem. Então, nós temos um prazer de tê-lo de volta aqui agora como diretor de futebol do Tricolor, do Esporte Clube Passo Fundo. Como é que é essa missão, meu caríssimo? Algo novo para mim, né? Diferente. A tarefa é muito mais difícil, né? Porque jogar futebol, você tem o dom, aperfeiçoa e você sabe que vai dar resultado. Se dedica àquilo e vai para frente. Diretor de futebol, um pouco mais de trabalho, né? Aquilo que o Dantas frisou, que a gente conversava aqui antes de começar o programa, trazendo algo novo, trazendo algo diferente, realmente fazendo ou tentando fazer futebol. Procurar fazer com que o clube leve esse nome mesmo, que é Passo Fundo, que é o nome da cidade. Eu sempre fiz isso por onde eu passei, por onde eu fui, sempre levei o nome da cidade. Eu não sou natural de Passo Fundo, né? Sou de Água Santa, mas eu vim para Passo Fundo com 10 anos de idade. É adotivo. Isso aí, então me considero o cidadão passofundense. E agora é procurar fazer um trabalho diferente do que vem sendo feito, aproveitar o que tinha de bom, não é tudo que estava errado também, e trazer coisas novas, ideias novas, fazer realmente com que o clube se estruture primeiro, para depois estar numa primeira divisão e para estar fazendo bonito. E principalmente, é uma coisa que a gente está batendo, já estamos organizando bem, é formar jogador em Passo Fundo. Eu fui formado aqui, Vila Nova, Gaúcho, Passo Fundo, depois o Grêmio. Então, eu vejo que aqui é um celeiro de atletas na nossa região, tem muito jogador. Hoje, o Betinho esteve visitando a base do Grêmio, a gente esteve visitando tem um monte de jogador nas bases por aí que são daqui da região, que poderiam estar aqui se tivesse uma boa estrutura. Então, é estruturar isso, começar por baixo e fazer jogador na nossa cidade. O Betinho, já que tu é o vice-presidente e eu entendi o espírito da coisa, e isso é fundamental. Primeiro, estruturar o clube. Porque para te trazer atletas que queiram um futuro, vão dizer assim, vou jogar no Passo Fundo, qual é o meu futuro?
Hoje não. Hoje surge primeiro, a reoxigenação administrativa do Passo Fundo. Estava na hora. Todos têm um ciclo na vida. E agora começa um novo ciclo no Passo Fundo. Queria que tu explicasse essa nova mentalidade criada dentro do Esporte Clube Passo Fundo. Então, Dantas, hoje nós somos uma diretoria jovem, né? Isso realmente, como tu bem colocaste, era uma situação impensada há pouco tempo, né? Essa nova diretoria, a gente tem como cerne do nosso trabalho a gente buscar uma profunda profissionalização do clube, né? O futebol ele não pode mais ser feito de uma forma amadora, sob pena daquelas mudanças que tu tenta implementar, elas acabam não perdurando pelo tempo que elas deveriam durar. Então, a primeira coisa que a gente fez no clube é diagnosticar onde que estavam os maiores problemas para a gente profissionalizar essas áreas, né? Eu posso citar para vocês, talvez, as duas maiores exemplos disso. Hoje o Esporte Clube Passo Fundo tem um planejamento estratégico que está sendo feito pela Aporte Consultoria Empresarial. Não conheço no interior do estado nenhum clube que esteja fazendo um planejamento, que esteja trabalhando o clube como realmente uma empresa tem que ser levada. E o marketing, a gente fez uma modificação com uma empresa que é a Creative e tal, que ela está tocando também essa parte de marketing, de eventos, com uma equipe um pouco maior, enfim, profissionalizando mesmo, porque essas áreas administrativas, elas são fundamentais para que a gente consiga o resultado em campo, né? Não adianta a gente querer trazer jogadores. Trouxemos o Jorge aqui, que dispensa apresentações. Trouxemos um treinador novo, que é o Bruno Coutinho, que é um profissional de mais alta qualidade. Vocês vão conhecer o trabalho dele, vão se surpreender positivamente, se o clube como um todo ele não estiver estruturado, né? Então, o reflexo daquilo que acontece no campo, ele vem muito do que tem pro lado de fora do vestiário. Então, esse é o principal que a gente tenta implementar, que é para a gente conseguir os resultados que a gente tanto sonha. Trouxemos também um treinador do Rio de Janeiro, da Sub-20, o Felipe Sodré, onde em 2021 ele foi vice-campeão da Sub-20 com o Brasil de Pelotas, perdendo para o Inter na final. Então, é uma pessoa que pensa como a gente, em revelar jogador, em preparar jogador, né? O Bruno, eu conheço o Bruno muito bem, é meu amigo desde as categorias de base do Grêmio. Então fizemos as categorias de base juntos, jogamos no profissional junto, depois cada um trilhou o seu caminho, né? Caminhos diferentes, mas hoje estamos juntos novamente, que isso facilita bastante. Então temos a mesma ideia, pensamos igual, futebol e o que precisa ser feito. E assim, uma coisa que eu acho muito importante, nós dois fomos grandes jogadores, né? Jogamos em grandes clubes do Brasil e fora do Brasil. Muito bem. Então a gente sabe o caminho que tem que ser feito para se conquistar as coisas. Isso é fundamental, né? Não quer dizer que não vai ter erro, não quer dizer que vão acontecer percalços no meio do caminho. Mas a gente sabe como está passando por eles de uma maneira que seja menos danosa ao clube, né? Isso é fundamental. E focando nessa Sub-20, a ideia já agora nessa segunda divisão mesmo, é ter no mínimo aí de 8 a 10 jogadores do Sub-20 no elenco profissional. Que maravilha. E por falar em Sub, me vem aqui à memória o Sub-15 do Grêmio Petrópolis, que tem o Chiru, o Marco Aurélio, como um dos responsáveis, foi o grande vencedor do torneio realizado em São Paulo no final de semana. Em Lorena, São Paulo. Sim. A nossa saudação também para a meninada do Grêmio Petrópolis, portanto, que conquistou um título inédito para a cidade de Passo Fundo, para o Rio Grande do Sul. A categoria Sub-15, grande campeã no torneio realizado em Lorena neste último final de semana. É o Sub-17 ainda. Sub-17. Sub-17. Expressei errado. Isso, né? Sub-17. E 5 desses atletas começam conosco já na quarta-feira. Essa pergunta é que eu ia fazer. Você já antecipou, né? Já, é isso aí. Beleza. Outro detalhe que me chama a atenção, senhor Jorge, e convidados. Eu nunca vi Passo Fundo no esporte, no futebol de campo,
se organizar e se preparar para participar de uma Copa de São Paulo, uma copinha a Copa de São Paulo que é em janeiro. Ah, é de empresários, não é bem assim. Não. É só se estruturar, fazer os contatos com os caras certos e participar. Claro que tu não vai com um time lá caindo aos pedaços para fazer fiasco, mas Passo Fundo tem celeiro para isso, só com atletas da região. Com certeza. Esse é um detalhe que me chamou a atenção. Sabem que o Jorge mencionou que a gente tem feito algumas visitas à categoria de base dos clubes. Já esteve visitando o Grêmio, já esteve visitando o Inter, já esteve visitando o Juventude. E é unânime entre esses diretores das categorias de base dos grandes clubes do estado a necessidade de ter clubes do interior do estado que tenham categorias de base. Né? Aliás, é uma exigência já da federação, né? Sim, mas o importante é que, teoricamente, quando a gente fala em categoria de base, a gente pensa, mas o menino com 15, 16 anos, ele quer ir para o Inter e para o Grêmio. Ok, ele quer ir para o Inter e para o Grêmio. Mas o próprio Inter e Grêmio, Juventude, eles dão força para que esses clubes do interior se fortaleçam nas categorias de base. Porque isso gera maior competitividade entre eles, gera maior a necessidade de buscar jogadores, ela fica mais facilitada em ter uma vitrine maior. E principalmente porque tiram das cidades aqueles núcleos que eles têm que é custo para eles também. E um detalhe, Norberto e Jorge, torna-se mais fácil para o próprio clube que projeta esse jogador, não é? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Por exemplo, para uma dupla Grenal hoje, ver um jogador aqui do Passo Fundo, um jogador do Passo Fundo, das categorias do Passo Fundo, é muito difícil, né? Só para recordar, vocês lembram qual foi o último jogador que surgiu nas categorias aqui de Passo Fundo, do Gaúcho, do Esporte Clube Passo Fundo? Eu acho que foi o último, foi Marquinhos. É o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, que hoje está no futebol... Está no Goiás. No futebol goiano. No Goiás. Não é? Então, veja quantos anos já se passaram sem a revelação de um craque, de um jogador de futebol que fosse defender um grande clube do país, lá do centro do país, onde está, indiscutivelmente, o melhor futebol da atualidade. É verdade. Para isso, a gente trouxe também no Passo Fundo o Wagner, né? O Wagner é o nosso coordenador das categorias de base. Que ele está reestruturando todo. O Jorge lembrou bem ali da contratação agora do Sudré. Mas hoje nós temos 3 comissões técnicas já montadas nas categorias de base. Vamos trabalhar com sub-20, sub-17, sub-15. Né? Da sub-17 é o Adilson, também daqui de Passo Fundo, ex-jogador. O Adilson. Lateral. O meia. Ah, o Adilson meia. Quando se fala Adilson, não é? Lembra, logicamente, o lateral. É o Adilson meia. Foi o que mais se projetou na época. Isso aí. Mas é o meia, o Adilson meia. Então já está conosco também. É um cara que também jogou... Né? Nós vamos criar um projeto. Desculpa te interromper. Não, vai lá, por favor. Pode continuar. Presidente. Nós vamos criar um projeto Lapidar, junto com o Adilson, que é esse trabalho de 2 ou 3 vezes na semana, 5 ou 6 jogadores de cada categoria que a gente acredita que tem um potencial maior, trabalhar esses jogadores, dar um trabalho diferenciado para esses jogadores, dar uma condição melhor para esses jogadores, para que eles possam desenvolver aqui no Passo Fundo e daqui seguir o caminho deles, e com isso todo mundo ganha, e o Passo Fundo também ganha. Daqui a pouco fica a vida inteira ganhando direito de formação de um outro clube, entendeu? Para as bases, então, está tudo estruturado. Todo mundo designado. Olha, você vai com a sub-12, sub-15, sub-17 e sub-20. Um dado importante também, Dantas, eu fiquei sabendo essa semana, através do Felipe do Sodré, que tu fala de Copa São Paulo. Né? O Brasil de Pelotas disputou, se não me engano, no ano passado, a Copa São Paulo como? Ele foi vice-campeão gaúcho, sub-20, perdendo para o Inter na final, e por participar no Campeonato Brasileiro Sub-20 da Sport TV, ele recebe R$70 mil. Então, olha, tá vendo? Então, se tu investe, tu tem um retorno. Só que eu não conheço nada na vida que primeiro tu não tenha que ter um investimento para depois ter um retorno, né? É a lei dos negócios, é esse. Uma coisa, isso que a gente vai fazer. Só para dar mais um dado aqui das nossas categorias de base aqui. Foi feito avaliações agora no início do mês de janeiro, em que foram avaliados na região aqui mais de 250 meninos. Teve um tipo peneirão, né? Então, o que acontece? A gente fala muitas vezes, mas o Passo Fundo não é atrativo, o Passo Fundo, o pessoal
quer jogar num time de maior expressão. Pô, tu vê, a gente fez uma avaliação aqui que contou com 250 meninos. Né? Isso se tornando uma rotina, não tem como não sair coisa boa daí, né? Não, eu acho que o ponto importante que vocês tocaram, primeiro tem que ter uma estrutura, um nome de respaldo, porque empresário nenhum vai botar dinheiro bom em cima de dinheiro de coisa ruim. É isso aí. Se tu não tiver confiança aonde investir, tu não vai investir. Porque existe lei de incentivo fiscal que também beneficia o empresário, mas primeiro ele quer ver uma coisa séria, organizada, não usar o Passo Fundo para trampolim político. Vendeu o jogador, tantos mil, entra no caixa do clube. Quero ver onde é que entrou o dinheiro do jogador tal. É isso aí. Ah, o diretor botou dinheiro. Desconta, apresenta o comprovante, joga limpo. A maioria dos clubes tu não sabe quem é quem. Não sabe onde é que vai parar o dinheiro do jogador. Esse Marquinhos Gabriel passou pelo Passo Fundo, foi um relâmpago. E daí? Que fim levou? Eu passei pelo Gaúcho e até hoje ninguém sabe do dinheiro. Então... Eu sou o maior exemplo disso. O Gaúcho nunca recebeu nada. Sabe? E aí come na mão de empresários, porque não tem estrutura. Aí vão pelo mais fácil. Vamos pegar o empresário. Claro que não tem nada contra o empresário. Ele Não, é o empresário mal necessário. é o mal necessário. Ele é um mal necessário. Mas se o clube for organizado e conhecer a legislação, outra coisa, tem que ter um bom departamento jurídico para que faça o contrato, como diz o presidente, o nosso atual presidente do Passo Fundo. Volney. Vestiu a camiseta do Passo Fundo, assinou. É isso aí. Para evitar que os caras venham aqui, usam de vitrine o Passo Fundo, vão embora e não deixam um pila para o Passo Fundo. É só uma situação que tu colocou em relação às finanças do clube, né, Dantas? Todo mundo sabe hoje da realidade do futebol gaúcho, né? E o Passo Fundo não é diferente disso. A gente está ainda engatinhando na questão financeira. Porém, hoje, todos os valores que eles entram no Passo Fundo, eles são contabilizados. Inclusive, eventuais empréstimos que o clube tem, né? Com pessoas físicas, a gente tem esses clubes, é tudo contabilizado. E a nossa ideia é que nesse ano de 2023, a gente já consiga lançar o nosso portal da transparência. Né? Isso é fundamental. Para que aquele investidor, o próprio torcedor, associado do clube, ele consiga acessar todos os dados do clube com a maior transparência possível. E o Passo Fundo está fazendo uma aposta no treinador. Claro, esse primeiro bloco a gente vai falar da parte da estrutura. Segundo bloco nós vamos entrar para dentro do vestiário, é com o Jorge Lucas. Mas o Caxias está apostando no treinador. E não trouxe um senhor treinador famoso, de nome, custando 40 mil por mês. Não, ele apostou num treinador que já passou pelo Caxias e que está fazendo um bom trabalho. Até esse momento. Posso responder essa? Eu sabia que viria essa pergunta. Né? Mas é um meio mais econômico. Não, é que eu queria te colocar uma situação. Qual treinador que não é uma aposta? Né? Hoje em dia, qualquer treinador que tu contrata é uma aposta. É evidente. A nossa segurança, e aí por isso que eu não trato o Bruno Coutinho como uma aposta, é que é um treinador que a gente conhece. A gente conhece as ideias dele, a gente conhece o trabalho dele já, ainda quando auxiliar, e a gente tem a convicção no trabalho do Coutinho. Não, eu acho que existiam outros 5, 6, 7 treinadores que nos ofereceram, alguns com renome como treinador maior, e a gente optou pelo jogadores a gente optou queriam vir. Né? Não, tem um monte de jogadores querendo uma oportunidade. Então, assim, a gente aqui não precisa revelar nomes para não criar nenhum tipo de constrangimento. Mas, assim, o Bruno, a gente não trata ele como uma aposta. Eu concordo contigo em parte. Só que o torcedor, quem está na arquibancada, não conhece. Não, boa, hein? Sabia que ele era auxiliar do Marcelo. Se ele domina, dá licença. Mas pro torcedor ele não é conhecido. Se ele domina o vestiário, ele tem o comando do vestiário, tem o crédito do presidente, do vice-presidente, e automaticamente deixa o homem trabalhar. E tu conhecer, a torcida conhece alguns profissionais muito superficialmente. Sim. Né? Eu sei que ele passou aqui, eu sei que ele passou lá, eu sei que ele passou lá. Mas eles não sabem como que é o trabalho do treinador. Isso é verdade. Então, vamos... O treinador é resultado. Vitória. Não deu vitória, tinha partida. Também é isso. Mas a gente que está um pouco mais próximo hoje, a gente consegue ver aonde a gente está pecando, nós enquanto diretoria, de repente não ter conseguido dar um grupo mais qualificado para o treinador, ou então
quando o trabalho do treinador está deixando a desejar. Bem, mas só que vocês, seu Jorge, esse aqui joga bola e joga bem. Não força, Daniel. Não, mas pelo menos ele tem Ele vai ideia achar da que é bola. verdade, ele vai acreditar. Jorge Lucas. Ele vai acreditar. Quem não conheceu, um Ele dos vai maiores acreditar. laterais que o Grêmio já teve e que a Europa conheceu. Então são caras que conhecem. Quando o cara vem de 171, tu já conhece até longe. Claro que a aposta que eu estou dizendo é porque a torcida ainda não conhece. Mas sabem como chegar, professor. Não vai dar para continuar, não está vindo. Os resultados que vão manter o treinador no ar. Isso é óbvio. Mas essa parte do campo nós vamos deixar para o segundo bloco aí, que nós vamos entrar para dentro do vestiário. Aí eu tenho um monte de coisinha para falar que não pode se repetir esse ano. Em tanto o Dantas quanto o Jorge. Aproveitar esse momento, né, que vocês nos disponibilizam para falar do clube, para falar do nosso trabalho, para trazer o empresário de Passo Fundo para junto da gente, sabe? Que eles possam acreditar que tem alguém ali que sabe de futebol, que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo e que vai ter um retorno, né? O futebol a gente sabe que a gente não pode garantir nada, porque não depende só da gente, né? Depende de mim quando eu estou dentro de campo. Aí eu sei o que depende de mim, mas fora não depende. Mas assim, um trabalho na base estruturado. Então daqui a pouco você fazer um investimento na base, daqui a pouco você vai ter um retorno. E não é difícil. Nós temos o exemplo do Sandro Becker aqui com o TAC. Aqui do lado, em Três Passos, né? Que o jogador do lateral esquerdo deles foi vendido pro Botafogo. Do Botafogo ele foi pro Nice, na França. E simplesmente o Sandro Becker botou aqui para dentro aqui quase 20 milhões de reais. Entendeu? Então, o que eu quero dizer assim para os empresários que estão nos escutando? O futebol, ele é apaixonante, né? E pode ser um meio de negócio muito bom. Muito bom. Sabe, muito rentável. Então, o que a gente quer? A gente quer trazer todos esses empresários que têm que querem conhecer, que querem entender para dentro do clube, fazer realmente o clube ser da cidade. Por exemplo, eu tive em Chapecó agora há pouco tempo, com o diretor de futebol, como presidente. É diferente o pensamento lá. Lá a cidade toda compra a ideia do clube. Por isso que eles chegaram onde chegaram. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu vinha ver jogo aqui do Passo Fundo, ninguém conhecia Chapecoense. Era Passo Fundo e Inter, época do Cláudio Freitas, toda aquela turma maravilhosa, né? Depois o Felipe. E hoje a Chapecoense passou 20 anos na frente do Passo Fundo. Por quê? Isso é só gestão. Porque a nossa cidade não perde em nada para Chapecó. Eu sou daquela época, Jorge Luca, quando anunciavam o Gaúcho, 14 de julho, e o próprio Passo Fundo vai jogar em Chapecó. Era uma festa que toda aquela região, onde se situa a cidade de Chapecó, e arredores, Xaxim, Xanxerê e outras mais ali, faziam uma grande festa. Olha, o pessoal do Passo Fundo, o pessoal de Passo Fundo vem aqui jogar em Chapecó, não é? Era manchete. Era uma festa total. É isso aí. Né? Hoje não. Hoje Chapecó vem para Passo Fundo. É isso aí. Tem que mudar essa ideia. O Ipiranga. Ipiranga está na Série C do Campeonato Brasileiro. Tu entendeu? Então é o quê? Os dois detalhes não são para mim. Isso aí é o quê? É todo mundo assim, ó. Na verdade é o quê? A gente já tem feito contatos com alguns empresários, sabe? Para eles acreditarem num projeto, né? Não é de um dia para o outro, de um ano para o outro, mas daqui a pouco, em 3 anos, tu pode começar a colher esses frutos, entendeu? Costuma dizer que Passo Fundo, enquanto cidade, estrutura da cidade, né? No interior do estado, a gente só está atrás de Caxias do Sul. A gente não está atrás de Erechim, a gente não está atrás de Juí, a gente não está atrás de Pelotas, né? Então, a cidade de Passo Fundo merece um futebol mais qualificado. Passo Fundo tem um centro comercial muito forte, tem um centro hoteleiro fortíssimo, não é? Tem a indústria, a agroindústria fortíssima. Só que o pessoal, tem muita gente que, se apega e não acredita. Está na hora de abrir os olhos e olhar para esse patamar aí que está tentando chegar o Esporte Clube Passo Fundo. 37 anos de Esporte Clube Passo Fundo. Nós estamos entrevistando o Jorge Luca e o Norberto. E eles vão falar a este respeito das atividades do Passo Fundo depois do intervalo. Um momento só. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos
dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da PAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26, 526 em HD. Você nos acompanha também via Coprel TV, em outros 46 municípios. E também pelo aplicativo do seu celular. Basta baixar tvpassofundo.com.br e assistir toda esta programação que é dedicada especialmente a você. São nossos entrevistados do programa de hoje, o vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, Norberto Azambuja Ilha Filho, e Jorge Lucas, o filho do Norberto e o filho do Milton, que juntamente com o Carlos Dantas dividem a bancada e consequentemente falam do Esporte Clube Passo Fundo, projetos para 2023 e os anos subsequentes. O Passo Fundo completa 37 anos, aliás, completou 37 anos, tem uma programação social festiva marcada para o próximo dia 8 de fevereiro. Gostaria que vocês falassem a esse respeito também. Me parece que é um grande baile, não, vice-presidente? É, exatamente. O Passo Fundo completou 37 anos agora no dia 10 de janeiro. Sim. E como nós estamos numa época que não tem jogos, né? A forma que a gente conseguiu de fazer uma grande comemoração, para a gente poder participar junto com os torcedores, com o associado, foi fazer um show do musical Corpo e Alma no Vermelhão da Serra, no nosso centro de eventos, no dia 8 de fevereiro, a partir das 20 horas para o público em geral, para o associado, e às 21 horas para o público em geral. E mesas já estão esgotadas, né? Todas vendidas. Todas vendidas. Não venderam as da imprensa, né? Pelo amor de Deus. Separe as mesas da imprensa lá. Então as mesas estão todas vendidas e ingressos ainda tem ingressos. Podem procurar lá diretamente nas redes sociais do Passo Fundo. Como é que funciona? Diretamente nas redes sociais do Passo Fundo, né? Ou lá na sede do clube mesmo. Com quem? Com a Melissa. Ele está cuidando dessa parte. Até vou passar não tenho o decoro, o telefone aqui, mas já passo para vocês. E vamos disponibilizar aí 2 ingressos, Dantas e Jorge, pro telespectador aí poder prestigiar esse evento. Aí ver como é que vocês vão fazer o sorteio aí. Explica então, esses 2 ingressos é para casal ou é para solteiro? É um casal.
2 ingressos, né, Dan? É um casal que não vai 2 solteiros pra um dançar com o outro. Depende, Tem né? que ser um casal, né, seu Jorge? Não, Mas vai que o cara tá solteiro, né? Ele vai atrás de alguma coisa, né? Simplifica. Mas não é, mas é um baile Jorge? especial de Mas aniversário. Vamos convidar um casal. Simplifica. Só São que isso aí- dois ingressos. 2 ingressos, o ingresso é interligado. São Ou 2 seja, ingressos livres, avulsos. O pessoal vai como quiser. Tudo bem. Tá, Só passar o o telefone. telefone para contato para o sorteio dos ingressos. Vai ficar registrado aqui por data e horário. Os 2 primeiros que ligarem pro telefone, Fernando, 519, né? Então, 051 98401 4712. É o meu telefone, vou colocar à disposição. E os 2 primeiros que ligarem, porque fica registrado a ordem cronológica, serão os donos desse ingresso. Corpo e alma, seu Jorge. Só não dança quem não quer, ou quem já tá muito velho também. Bom, vamos falar. Vai ser um baita baile. Como gosta de Deixa eu passar, Jorge. Como ele gosta de aparecer. Isso aí não é nada mais que aparecer, ô Jorge. Eu me considero um cidadão experiente. Ele já vem falar em velhice. Que você chegue lá. Que você chegue lá bem assim, né, Jorge? chegue na minha. Eu tô falando, Dá licença? tu não tem mais ideia pra dançar, tu só fica Que curtindo, você né? chegue na minha idade Mas eu e já tô desenvolva o pensamento que todo mundo entenda na TV, Eu meu não tenho cara. culpa que o senhor se Tá ofenda. entendendo? Ah, Que se o todo chapéu- mundo entenda. Vamos dar o chapéu, vamos dar o E telefone da Melissa aí. E que aquele cidadão que volta e meia me intima aí na avenida ou em alguma atividade social, porque eu desempenho essa atividade social, não é? Não fique perguntando quando é que você vai retrucar aquele teu auxiliar técnico lá. Digo, não é meu auxiliar, ele é um colaborador também. Falem Como mal eu ou sou. falem bem, mas fale de mim, seu Jorge. Não tem Como eu problema. também Vamos sou ao telefone da colaborador Melissa. da... Tá aqui não é lugar pra ficar dando explicação. Vamos Olha só, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar o título para ele, mas o título de Enchimundo. Qual é o telefone da Melissa aí? Norberto. Telefone da Melissa. Um momentinho, Norberto. Um momentinho. Esses 37 anos do Esporte Clube Passo Fundo tinham sempre dirigentes. E esses dirigentes, alguns já não estão no nosso meio. Não é? Muitos não estão no nosso meio. Aqueles que incentivavam o desenvolvimento do Passo Fundo também não estão no nosso meio. Eu cito aí, por exemplo, o titular desse programa aqui, que me repassou, não é? Que é o Meirelles Duarte, que era um grande incentivador, hoje não está no nosso meio há 3 anos e pouco, não é? Todo mundo pensava que o Passo Fundo tinha dono. E o Passo Fundo não tem dono. O Passo Fundo é da cidade. O Passo Fundo é da cidade, é o que vocês querem fazer, É isso aí. é o que vocês estão tentando fazer. Sangue jovem aí, como o caso do Norberto, o seu, não é? O do próprio Dantas. E o sangue um pouco mais maduro. Que é necessário, Esse né? amigo de vocês aqui também, que incentiva e que quer ver o Esporte Clube Passo Fundo desenvolver. Baile, dia 8 de fevereiro, a partir das 20 horas, com o show musical e com quitutes também ou não? Não. Não vai ter sem jantar? quitutes, não. É apenas exclusivamente mel. o baile. É chopp e dança, seu Jorge. É isso aí. Vamos lá então. O telefone para contato aí para informações sobre o show é o 54 99234 6381. Falar com a Melissa. Repete, por favor. 54 99234 6381. Ingressos se esgotando. O Esporte Clube Passo Fundo, pensando nas categorias de base, já está pensando também na formação da equipe que vai disputar a Série A2. Quando esta começa? Sem dúvida. O pessoal começa a se apresentar já semana que vem, já tem alguns jogadores que vão se apresentar, né? Os jogadores que estão no momento sem clube, em busca de uma oportunidade, a gente vai aproveitar para avaliar alguns jogadores que estavam aqui também ano passado. Essa é uma vantagem de ter o Bruno conosco, né? Porque o Bruno ele conhece, né? Estava junto com esse grupo já o ano passado, então facilita um pouco o processo, né? Porque ele já sabe com quem pode contar, com quem não pode contar, porque a gente sabe.
Tem jogador de treino, tem jogador de jogo difícil, tem jogador que é para todo tempo. De decisão. Tem de decisão, tem o que amarela na hora. Então, isso já facilita bastante o processo. Tem o lateral, aquele que vai à linha de fundo e auxilia. Tem aquele que tem medo de cruzar a linha divisória do gramado. Tudo isso, entendeu? E receber bola nas costas, não tem? Bola nas costas, o Betinho, ele é acostumado com a bola nas costas. No futebolzinho lateral. No futebol, né? No futebol. Jorge, tu tá estreando como diretor de futebol. Sim, é a minha primeira experiência. Aí que a porca torce o rabo. Lidar com o vestiário. Começar por treinador. Claro que tu tá com o Bruno Coutinho, é teu amigo, mas na hora que esquentar a frigideira não tem amizade. Ó, não deu, com parceiro. certeza. Muito obrigado. E se deu, vocês vão colher grandes frutos e tomara que colham grandes frutos. Sem dúvida. A minha pergunta, tu tá preparado quando pegar esses bruxos cheios de vício, cheios de não sei o que, e achando que tu nunca jogou nada e vão quebrar a cara na escada do vestiário já? Viu, Dantas? A gente está procurando, desde o início do primeiro contato, já mostrar uma maneira diferente de trazer esse jogador para o Passo Fundo, né? Eu joguei no Passo Fundo aqui também, né, antes de encerrar minha carreira. E o Passo Fundo nunca teve uma identidade. Há muito tempo que não tem essa identidade. Exato. Como é que o Passo Fundo joga? A gente não sabe. Falta um título estadual. Sabe? Falta algo assim. Então é o quê? Ele teve uma identidade em determinados teve durante momentos. Um certo tempo, e depois ele acabou perdendo. Eu lembro do Passo Fundo que tinha na ponta esquerda o Cabrinha, por exemplo, que era um jogador que se identificava com o clube. Eu lembro do Cláudio Freitas, que era outro fenômeno, no futebol, não é? Fenômeno. Um meia-esquerda de excelente qualidade. Depois vinha Tim e outros mais. O próprio Mazzaropi brilhou no gol do Sport Clube Passo Fundo na sua baixa estatura. É bom recordar aqueles que prestaram o seu serviço ao Passo Fundo. Tinha o Felipe. Mais recente, né, o Felipe? Teve o China em determinadas ocasiões, se eu não estou equivocado. Não. China jogou só no 14 de julho. Só no 14. Isso eu não sei. A China do 14 foi direto para Mas tudo bem. Mas teve jogadores que se identificavam com o futebol passofundense. Foi projetado. 37 anos se passaram. O Passo Fundo não buscou um título sequer. É isso que nós estamos cobrando da atual direção. Então, em cima disso, né? Acho que não vai nem para cobrar. Não. Porque a recém está iniciando. Mas calma, eu estou cobrando, no bom sentido. A cobrança no futebol, ela faz parte. Se você não está preparado para ser cobrado, tu não pode estar no futebol. A pergunta é feita por mim. Eu não quero complementação de pergunta. Para todo mundo, entendeu? O futebol é cobrança. Na quarta é cobrança, quinta, sexta, no sábado é cobrança de novo. Se tu não está preparado para isso, vai fazer outra coisa, não vai para o mundo do futebol. Então isso faz parte. Pressão, né? O que eu te trago de experiência, né? Eu tive o privilégio e também a capacidade de conviver com bons treinadores, com bons gestores do grupo. Filipão? Né? Filipão não cheguei a trabalhar, mas eu peguei... ele já tinha saído, quando foi? Peguei o Luxemburgo, que para mim é um dos melhores, né, em gestão de vestiário, de reverter um jogo, reverter uma situação adversária. Muricy Ramalho, Dorival Júnior, o Tite, o Mano. Então, a gente traz um pouquinho de cada um, né? Pegar o que deu certo com cada um, dentro das suas proporções, e tentar transmitir para esses jogadores desde a hora da chegada deles aqui em Passo Fundo. Para ser narrador de futebol, eu também me espelhava em determinados grandes narradores do futebol brasileiro. É isso aí. A gente tem que ter um conhecimento. É isso aí. E fazer o quê? Eles precisam entender que eles vão estar representando a cidade, né? E por trás disso vão ter pessoas que estão trabalhando para eles terem condições de jogar, e vai ter uma cidade dando um suporte. Eu sou aqui de Passo Fundo, o Betinho é aqui de Passo Fundo, o Bruno é de Passo Fundo. Então eles precisam entender isso. E o jogador de futebol, ele precisa entender isso. Ele tem que chegar aqui e ele tem que saber que ele vai ter que, dadas as proporções, arrastar a bunda no chão. Eu entendo o jogador jogar bem e o jogador jogar mal, mas falta de vontade eu não aceito. E nós não vamos aceitar isso no Passo Fundo esse ano. Vamos voltar ao caso treinador. Sempre estoura no treinador. Por que sempre estoura no treinador? Porque é mais fácil tirar um do que tirar 10, né, Jorge? Essa é a teoria. Acho que É a cultura. É a cultura no Brasil. Mas essa cultura tem que mudar. É verdade. Por isso a ideia nossa uma ideia de futebol, de projeto, tá? Então por isso o Bruno dá tranquilidade para ele trabalhar, né? Isso ninguém mais tem no futebol. E outra coisa, o treinador que chegar aqui,
O jogador que chega aqui, ele tem que saber que existe uma hierarquia e uma disciplina dentro do clube. Não que tu vai chutar balde, isso é chutar porta, isso não existe mais. Não, isso não tem mais diálogo. Não tem espaço para isso. Mas sabe que tem um presidente, que tem um vice e que tem um diretor de futebol no vestiário. E diga-se de passagem, nós temos com poder de decisão. A hora que disser assim, ó, tu tá fora, não tem que voltar mais. E sempre ressaltando, né, que essa credibilidade, eu estou aqui por causa do Volney, né? Não tenha dúvida disso. Ele resgatou isso, né? Então, méritos totais a ele, né? O trabalho que ele vem fazendo, que ele vem desempenhando nesses anos que ele está ali. Só que eu acho que chegou um momento que precisa de um algo a mais, distribuir um pouco as competências, estruturar isso, e alguém para ajudar ele, né? Para dar esse apoio para ele. O mais importante ele já conseguiu, na minha opinião. Resgatou a torcida pro Passo Fundo, que há quantos anos nós não víamos o estádio Vermelhão da Serra com um bom e grande público. O maior público da divisão de acesso do ano passado é do Passo Fundo. O que eu entendo no futebol? No futebol você precisa ter gente que ganhou. Porque o cara que ganhou, ele tem o espírito e ele sabe o caminho que tem que ser feito, né? Não quer dizer que vai dar certo, mas está mais próximo do acerto. O que adianta você ter um monte de boas ideias, de pessoas boas, mas nenhum conhece o caminho? Quantas vezes você vai ter que errar até encontrar esse caminho? Né? Então, você tendo pessoas que ganharam, que conquistaram, tu consegue já ter uma direção melhor. Então, a ideia é essa, entendeu? E outra coisa, não contrate jogador ruim, porque o ruim joga. Depois fica faltando um gol e nós estamos aqui batendo palma pro Aimoré, que ontem dá vontade de chorar o jogo dele. O esportivo. Não deu, bruxo, passa lá, acerta numa boa. É profissionalismo. Não, nós tivemos aqui um exemplo que até nós comentamos isso do ano passado com o atacante, né, do Passo Fundo, que ele jogou todos os jogos e não fez nenhum gol, né? E eu te falo como jogador, tem momentos que você não está confiante para jogar. Você pode estar bem fisicamente, mas você não está. Você quer o quê? Que o treinador te tire um pouquinho, tu dá uma respirada, um jogo fora, 2 jogos fora, treina, melhora um pouquinho, pega um pouquinho de confiança, porque tu consegue isso no dia a dia. O atacante vai lá, finalização. É o que o Mano fez com o Alemão agora. Isso. O que acontece? Ele volta daqui 2, 3 jogos, entra lá, os 30 do segundo tempo, vai lá, primeira bola, ele faz um gol. Então, isso tudo é gestão. Isso é gestão de vestiário, experiência. Aí uma coisa que aproveitando que o Dantas comentou antes, e reforçou agora com o Jorge, na questão do Bruno ser o primeiro trabalho dele como treinador principal e do Jorge ser o primeiro trabalho como diretor. Uma das coisas que pesou muito na contratação do Bruno e também no convite para o Jorge é que eles convivem com o futebol desde os seus 7, 8 anos. Né? Então, embora eles não tenham uma experiência na função que eles estão exercendo agora, ambos sobra experiência para esse mundo do futebol, para o vestiário, que eles conhecem como ninguém. Muito bem. Me permita mudar um pouquinho do assunto aí e cumprimentar o jovem Bernardo Tissot. Ele participou da travessia Torres-Tramandaí, que é tradicional, todos os anos acontece, e foi o grande vencedor que mora na cidade de Passo Fundo. Um abraço para sua mãe, a dona Catarina Silva também, não é? E um abraço para o Bernardo. Aliás, via WhatsApp já o convidei para participar de um dos nossos programas. Esse é um outro projeto que nós temos junto com a Aporte, que é homenagear essas pessoas nos intervalos de jogos do Passo Fundo, trazer o corpo de música lá da Brigada Militar, realmente fazer um evento no dia do jogo. O nosso estacionamento, né, Betinho? Vai virar uma... Bom, vou deixar para tu falar isso, essa parte é mais contigo. Não, é que esse ano nós teremos uma série de ações que logo serão divulgadas, porque a gente acredita que apenas o evento, o jogo, não se torna tão interessante para o torcedor, não se torna tão interessante para o associado. Então, a gente quer buscar fazer mais atrações nos dias de jogos, para que a gente consiga trazer um número maior de torcedor, e muitas vezes não só aquele torcedor que é apaixonado pelo futebol, mas sim o torcedor que gosta de bons programas aí nos dias de jogos. Uma ideia do passado que dava resultados. Eu sei que o campo do Passo Fundo é um dos melhores do estado, e é bem cuidado, mas a volta da preliminar, uma rodada do amador, pode ser com um campo bom, né, inteiro, dá para fazer uma preliminar, né? Ou uma rodada do amador. Hoje em dia existem vedações feitas pela própria federação, né? Que em alguns casos não permitem esse jogo preliminar.
né? Mas A ideia é, se existem... estiver disputando um Campeonato Gaúcho Sub-17, Sub-20, você pode. Mas um jogo, Então, por exemplo, do tá amador, disputando. assim, muitas vezes a federação não permite. Tá? Mas existirão, posso te garantir isso, Dantas, diversos eventos nos dias de jogos, né? Que, repito, que logo vocês vão ficar categorias de base, sabendo. então, né? Porque os pais querem ver seus filhos jogando. Vamos concluir, então, por gentileza, Norberto. Diversos eventos que acontecerão, inclusive no campo, tá? Para esses dias de jogos. Vai ser, tenho certeza aí que todos vão gostar das novidades que logo serão anunciadas. Essas novidades já não podem ser anunciadas ou antecipadas ou não? Ainda não, Jorge, porque tem algumas situações que a gente ainda está fechando com os patrocinadores, né? Então a gente já quer lançar elas com o seu devido patrocínio ali, com o devido carimbo. O pessoal fala muito que lá na arquibancada, lá nas gerais, enfim, o serviço de Copa vai voltar como antigamente ou não? Vai voltar como antigamente. Na verdade, a Copa ela vai voltar a ser do clube, né? A gente teve algumas experiências que foram valiosas com terceirizados, só que acaba sendo um serviço muito cansativo para o terceirizado, porque ele trabalha com uma... O cara não sabe se vai ter 500 pessoas, se vai ter 1000 pessoas para um jogo, né? Então isso acaba dificultando muito. E como o Passo Fundo tem a cozinha lá, tem um suporte no local, a Copa vai voltar a ser do Passo Fundo e a gente vai ter algumas situações que eram no passado lá tradicionais que vai voltar a ter. Muito bem. Olha aí, uma boa notícia, portanto. Outra pergunta, eu sei que não vamos sobrecarregar tudo de uma vez só. Como é que está a questão da iluminação do campo do Passo Fundo? Nós temos um projeto para troca da iluminação que tem hoje pela iluminação de LED, né? O grande problema, não preciso dizer, é o custo. Tá? Então nós estamos buscando parceiros, tá? Nós já conversamos com 2 empresas para nós fazer essa troca da iluminação, né? Esse período do ano é um ano que ele é meio... Esse período do ano é um período meio ingrato, porque tem muita gente de férias. Não, mas só para a gente ter uma notícia, uma ideia. Mas se tem a ideia de fazer a troca da iluminação que existe hoje por LED. Até porque num espaço de tempo um pouco maior, acaba se pagando também, né? Porque tem uma economia boa. E a ideia é trazer uma empresa, né, de energia solar, né? Isso aí é outra. Uma parceira, vamos ver se vai dar certo. Já tem algumas conversas, né? E é aqui da cidade também, então, que é importante, né? Tá disposta a... Vamos ver se encaixar tudo, a gente vai ter uma energia solar no clube. Olha, seria maravilhoso. Para dentro do campo, quem decide a contratação dos jogadores? O treinador indica, tem que ser aquele bruxo, não, vamos ver, não conheço, enfim, já tem quantos apalavrados? Isso foi um processo que a gente mudou no clube, né? Quem vai decidir a contratação do jogador? Hoje nós temos um grupo que decide, né? É o Bruno, primeiro que tem que aprovar é o treinador, né? Ele sabe a maneira que ele vai jogar, o que ele pensa, ele já conhece a competição, então o aval primeiro tem que ser o dele. Eu já tive experiência de ir para um clube onde o treinador não te queria e tu não jogar. Tu podia ser o melhor, tu faz o que tu quiser, pode virar cambalhota, o treinador não quer, ele te deixa de lado. Então nós não temos essa condição de contratar alguém com um pouco que a gente tem e deixar um jogador de lado. Então primeiro o aval é do treinador. Depois tem eu, o Volney e hoje o Manha e o Macarini. E o Betinho também. Então é um grupo que dá esse aval para a contratação do jogador. Hoje a gente tem um processo de contratação, né? Nunca teve isso no que a gente está implementando. Então, vai partir da avaliação técnica, que é dos homens de campo mesmo. Vai ter uma avaliação financeira, claro que é do presidente, né? Vai ter que ter o aval do presidente, evidentemente. E isso tudo vai ser feito em conjunto. E contatos com os da região, por exemplo, esse diretor executivo do Ipiranga é um cara... Varney. O Varney, eu acho que ele até passou por aqui já, né? Eu não me lembro dele daqui, o do Novo Hamburgo, que eu conheço ele. Olha a lista que ele tem de jogadores. Né? O Ipiranga tem um problema que é a Série C, né? Então, sim, ele tem um grande conhecimento e ele te põe um jogador de média, alta e baixa folha de pagamento. O auxiliar que está vindo pro Bruno, que ele é o... Fugiu o nome dele? Lúcio. O Lúcio. Ele tem isso, tá? O Lúcio trabalhou muito tempo no mercado de São Paulo, né? Estava lá em São Paulo trabalhando. Então ele tem essa
esse acompanhamento. Ele tem mais de 1.000 jogadores aí na... Bom, o assunto não se esgota. Nós voltaremos a conversar com você. Com certeza. Como voltaremos a conversar com o Norberto. Agradecemos a gentileza e a acolhida, o bom trabalho do nosso repórter Carlos Dantas, mas está se esgotando o nosso tempo, lamentavelmente. Mas continuem ligados com a TV Passo Fundo, porque a informação sobre o esporte e o Esporte Clube Passo Fundo será dada sempre em primeira mão, em absoluta primazia para o telespectador. Agora tem um detalhe, hein? Não descuide, faça a 4ª dose da vacina contra a Covid. Ela continua solta por aí. Nós queremos que você vá e volte e continue conosco. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela companhia. Até a próxima, com certeza. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.